Boa noite a todos. Sou contador de histórias. Estou aqui para ajudar vocês a dormirem. Então, antes de começarmos, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Eu adoraria saber de onde vocês são e a que horas estão assistindo. Deixem nos comentários. Quando estiverem prontos, fiquem à vontade e relaxem. Eu dirigi com cautela pelas ruas molhadas, os limpadores de para-brisas trabalhando duro para clarear minha visão. O cansaço pesava sobre meus ombros. Foi um longo dia no escritório, e minha única ambição era voltar para casa, rastejar para debaixo de um cobertor e me deixar ser embalado pelo tamborilar monótono da chuva contra as janelas. No entanto, quando parei no sinal vermelho, alguma coisa me tirou do meu devaneio. Do outro lado da rua, sob a penumbra da luz de um poste, vi um homem. Isso não seria estranho, exceto pelo detalhe arrepiante de que esse homem parecia exatamente comigo. O cabelo escuro, as mesmas feições angulares, até mesmo o formato da sua postura. Era como olhar para um espelho defeituoso, pois havia algo sutilmente perturbador na rigidez de seus movimentos. Ele ficou ali imóvel, enquanto a chuva encharcava suas roupas. Sua cabeça estava ligeiramente inclinada para baixo, mas eu podia sentir seu olhar preso a mim. O semáforo mudou e eu acelerei, incapaz de suportar a visão por mais tempo. Pelo resto do caminho, minha mente girava em torno do que eu tinha visto. Talvez fosse um caso simples de pareidolia, uma coincidência absurda que minha exausta imaginação tinha ampliado. Sim, isso tinha que ser isso. Mas, quando virei a chave para entrar no meu apartamento, uma sensação desconfortável permaneceu, como se uma sombra invisível tivesse me seguido até em casa. Tentei me distrair preparando o jantar, mas meu apetite havia desaparecido. Em vez disso, sentei-me à janela e observava a chuva. A imagem do homem que parecia exatamente comigo não me deixava. Finalmente, convenci-me de que não havia sentido em me preocupar com algo tão trivial e fui para a cama. O silêncio, porém, foi de curta duração. Às 3 horas da manhã, fui acordado por um estrondo. Foi um baque seguido pelo som de algo rastejando. Meu coração disparou instantaneamente. Levantei-me cautelosamente e procurei em cada canto do meu apartamento. Não encontrei nada fora do lugar, mas, quando olhei pela janela, eu o vi novamente. Ele estava lá, na calçada em frente ao meu prédio, na chuva, parado, observando-me. Minha pele se arrepitou. Por um momento, fiquei congelado, incapaz de me mover. Quando finalmente reagi e pisquei, ele havia sumido. O dia seguinte foi um turbilhão de paranoia. No trabalho, sentia que me encaravam constantemente. Cada rosto no corredor parecia estar me estudando com uma mistura de curiosidade e suspeita. À tarde, meu chefe me chamou em seu escritório. Sua expressão era grave, e minha confusão aumentou quando ele deslizou uma pasta do outro lado da mesa. Lá dentro havia fotos de mim, ou melhor, de alguém idêntico a mim. Nas fotos, eu estava entrando em um armazém industrial e saindo carregando um pacote grande. Reconheci vagamente o lugar. Era do lado oposto da cidade, um lugar onde eu nunca estivera. Meu chefe explicou que a polícia entrou em contato com a empresa, vinculando-me a uma investigação em andamento. O resto do dia foi confuso. Eu me sentia preso em um sonho estranho, onde os limites da realidade ficavam confusos. As imagens eram nítidas. Alguém idêntico a mim estava cometendo atos ilegais. E agora eu estava no meio de uma investigação. Quando saí do trabalho, a chuva continuava, mais intensa do que antes. Decidi não ir direto para casa. Em vez disso, fui até o armazém mostrado nas fotos. Era um prédio sombrio cercado por caminhões enferrujados e contêineres abandonados. O portão principal estava trancado, mas uma porta lateral estava entreaberta. A curiosidade superou o medo. Entrei lá dentro, ligando a lanterna do meu telefone para iluminar o espaço escuro. O ar cheirava a mofo e óleo velho, e o eco dos meus passos reverberava nas paredes de metal. Examinei o lugar em busca de algo que explicasse as fotos. Encontrei vestígios de atividade recente, caixas abertas, uma mesa com papéis espalhados. Em um canto, um monitor conectado a uma câmera de segurança. Liguei o monitor e revi as gravações. Lá estava ele, meu sósia, movendo-se com precisão e propósito.
transportando caixas e conversando com homens que pareciam criminosos profissionais. Um barulho atrás me fez virar bruscamente. Ninguém estava lá, mas o som de passos parecia cada vez mais próximo. Desliguei a luz do telefone e me escondi atrás de uma pilha de caixas. Por uma fresta, vi dois homens digitando. Suas vozes eram baixas, quase inaudíveis, mas seus movimentos eram eficientes, como se soubessem exatamente o que procurar. Eu os observei com o coração na garganta. Eles estavam vasculhando as caixas, conversando entre si num tom que sugeria impaciência. Decidi aproveitar um momento de distração para sair. Caminhei na ponta dos pés em direção à porta pela qual havia entrado. Mas, quando estava prestes a atravessá-la, uma voz firme me chamou do escuro. Eu corri. Não olhei para trás. Meus pés espirravam nas poças enquanto eu entrava na noite chuvosa. Ouvi gritos e passos apressados atrás de mim, mas a adrenalina me fazia correr mais rápido do que eu pensava ser possível. Quando cheguei ao meu carro, liguei-o e fui embora sem olhar para trás. Perguntei-me quem aquele homem era, porque estava se passando por mim. Mais importante, como eu poderia provar minha inocência quando seu rosto era exatamente igual ao meu? Nos dias seguintes, a paranoia cresceu. Eu sentia que estava constantemente sendo vigiado, que a qualquer momento alguém poderia me acusar de crimes que não cometi. As notícias começaram a falar de um caso de contrabando na cidade. Embora não mencionassem nomes, cada detalhe parecia apontar para mim. Uma noite, enquanto vasculhava minha caixa de correio, encontrei um envelope sem endereço de retorno. Dentro havia uma nota escrita em tinta vermelha que dizia: "Nós sabemos quem você é." Eu não consegui ficar mais parado. Tive que encarar isso, encontrar meu duplo e descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Lembrei-me de um detalhe das gravações, um logotipo em uma das caixas que meu sósia carregava. Era de uma empresa de transporte próxima. Fui até lá no dia seguinte, sob a chuva que ainda castigava a cidade. Estacionei meu carro por perto e observei a distância, de um lugar seguro. Demorou horas para vê-lo. Ele saiu de uma van branca, vestido com roupas parecidas com as que eu mesmo usava. Foi assustador vê-lo pessoalmente. Cada gesto, cada movimento idêntico aos meus. Eu o segui, mantendo-me nas sombras. Ele parou em frente a um prédio e entrou. Quando cheguei mais perto, vi que era um motel barato. Hesitei por um momento, mas finalmente o segui. Encontrei-o em um quarto no segundo andar. A porta estava ligeiramente entreaberta. Da minha posição, pude vê-lo sentado revisando documentos. Minha raiva e medo se misturaram em uma única emoção explosiva. Quando cruzei a soleira, o encarei. Ele olhou para cima. Pela primeira vez, nossos olhares se encontraram. Era como olhar para um espelho sombrio, uma versão de mim que não deveria existir. Embora não houvesse palavras entre nós, tudo se tornou claro naquele instante. Eu havia sido escolhido, manipulado. Minha vida era apenas um disfarce perfeito para alguém que precisava passar despercebido. A sala estava cheia de um silêncio pesado, enquanto a chuva caía forte e furiosamente contra as janelas. Eu sabia que tinha que agir rápido, mas, antes que eu pudesse decidir o que fazer, o som das sirenes quebrou o silêncio. Corri, deixando meu sósia ali, sabendo que as autoridades estavam por perto para me ajudar. Talvez, só talvez, eu tivesse conseguido escapar da armadilha. Mas, enquanto fugia, não pude deixar de me perguntar se realmente tudo havia acabado ou se aquele homem continuaria a me perseguir como uma sombra que eu nunca poderia me livrar. O som constante da chuva contra o para-brisa era minha única companhia naquela estrada deserta. As gotas caíam em cascatas, distorcendo as luzes do meu carro e fazendo o asfalto parecer um espelho negro sem fim. Eu estava dirigindo há horas, tentando deixar para trás a exaustiva semana que tive nos últimos dias. O trabalho estava me consumindo, e essa viagem era minha maneira de fugir por alguns dias. Só eu e a estrada. O relógio no painel marcava 23 horas e 47. Eu havia acabado de atravessar uma cidadezinha há uma hora. O último vestígio da civilização antes deste trecho de estrada esquecido pelo mundo.
O GPS mostrava uma linha sem fim serpenteando em direção ao horizonte. Eu não consegui nem verificar o sinal para confirmar se estava realmente no caminho certo. Tudo parecia preparado para me manter isolado, sozinho com meus pensamentos e com a persistente percussão da tempestade. Foi então que percebi, no espelho retrovisor, que luzes apareceram à distância. No começo, não dei muita atenção a elas. Era raro ver outro carro naquela estrada, mas não impossível. No entanto, algo na maneira como as luzes se moviam chamou minha atenção. Elas não mantinham uma distância constante. Pareciam se aproximar rapidamente, muito rápido, e depois desacelerar abruptamente, como se o motorista estivesse brincando com algum tipo de jogo. Meu instinto me dizia para ignorar as luzes e manter meu ritmo, mas eu não conseguia parar de observá-las. Elas continuavam se aproximando até que estavam quase coladas no meu para-choque. De repente, ligaram o farol alto, inundando meu carro com um brilho que me obrigou a apertar os olhos. Eu diminui a velocidade, pensando que talvez o motorista quisesse me ultrapassar, mas ele não passou. Em vez disso, ficou atrás de mim, alternando os faróis altos para cima e para baixo repetidamente, como se quisesse ter certeza de que eu sabia que ele estava lá. O desconforto começou a se transformar em algo mais. Uma sensação de perigo percorreu minha espinha. Tentei me tranquilizar, pensando que talvez fosse apenas o idiota pregando uma peça ou um motorista frustrado. Mas então o carro atrás de mim acelerou, puxando para o meu lado, e por um breve momento eu vi. Era um velho sedã surrado, com a pintura desgastada pelo tempo e pelo intemperismo. O motorista era uma sombra atrás do vidro embaçado pela chuva. Eu não conseguia distinguir seu rosto, mas algo na maneira como ele mantinha o carro alinhado com o meu, desafiando as curvas da estrada no mau tempo, me fez sentir que aquilo não era um acidente. Eu acelerei. Não sabia para onde estava indo, mas não queria ficar para descobrir. O motor do meu carro rugiu quando peguei velocidade, mas o sedã acelerou também, seguindo cada um dos meus movimentos. O que antes parecia uma estrada sem fim agora parecia uma armadilha. Um labirinto sem saída onde aquele estranho era meu perseguidor. Tentei racionalizar a situação, procurando lógica em algo que não tinha nenhuma. Talvez eu estivesse paranoico. Talvez fosse apenas uma coincidência. Mas meus pensamentos foram interrompidos quando o sedã parou novamente atrás de mim e começou a se aproximar perigosamente, quase tocando meu para-choque. O impacto foi leve no início, um empurrão que sacudiu meu carro. Mas então veio outro mais forte. Ele estava tentando me jogar para fora da estrada. O medo tomou conta de mim. A pista estava escorregadia, e eu mal conseguia manter o controle do carro. Toda vez que eu tentava diminuir a velocidade, o sedã me atingia de novo. Cada curva se tornava um desafio. Cada uma um convite para aquele lunático tentar algo pior. Olhei ao redor, procurando uma saída, algum lugar onde pudesse parar ou pedir ajuda. Mas tudo o que havia era floresta, árvores escuras encostadas na chuva, como se fossem cúmplices do meu caçador. Finalmente, vi algo à distância, um desvio. Era estreito e mal visível sob a cortina d'água, mas era minha única opção. Sem pensar duas vezes, virei o volante bruscamente, entrando no desvio com minhas rodas derrapando na lama. O sedã demorou um segundo para reagir, mas logo reapareceu atrás de mim, seu motor rugindo como uma fera. A estrada ficou mais estreita e perigosa. Galhos de árvores batiam contra o carro, e a lama fazia as rodas escorregarem em cada curva. Mas a pior parte era que o sedã não parava. Ele estava mais perto do que nunca, e cada vez que eu olhava no espelho retrovisor, sentia a sombra do motorista me engolir. Eu cheguei a uma clareira. Era um espaço aberto cercado por árvores altas e escuras. Parei de repente, não porque quisesse, mas porque a estrada simplesmente terminava. Não havia saída, apenas uma parede de vegetação e a tempestade acima de mim. O sedã parou atrás de mim, desligando as luzes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo barulho da chuva no teto do meu carro. O medo deu lugar ao pânico. Fechei as portas, certificando-me de que estavam trancadas, e olhei ao redor procurando algo para me defender, mas meu carro estava vazio. Meu telefone não tinha sinal, e
e minha mente estava cheia das imagens das manchetes de notícias sobre pessoas desaparecidas em estradas desertas. O tempo parecia ter parado. Por um momento, pensei que talvez o motorista simplesmente fosse embora, que tudo não passava de um mal-entendido. Mas então o vi sair do carro. A figura era alta. Usava uma capa de chuva escura que escondia seu rosto. Ele caminhou lentamente, deliberadamente, como se soubesse que eu não tinha para onde fugir. Meu coração batia forte, e minhas mãos tremiam enquanto eu tentava ligar o motor, mas o carro não respondia. A bateria, que vinha falhando há semanas, escolheu aquele momento para morrer completamente. Eu bati no volante em desespero enquanto o homem se aproximava cada vez mais. Então algo mudou. Uma luz apareceu à distância, rompendo a escuridão como um farol de esperança. Era outro carro, seus faróis cortando a chuva à medida que se aproximava da clareira. O homem parou, virando-se para a luz como um predador preso no meio da caça. Sem dizer uma palavra, correu de volta para o sedã, entrou no veículo e desapareceu na noite antes que o outro carro chegasse. Não esperei para ver quem estava chegando. Assim que o sedã desapareceu, saí do carro e corri para a floresta. Eu não sabia para onde ia, mas qualquer lugar era melhor do que ficar ali. Corri até minhas pernas não poderem mais me levar, até que o som da estrada foi abafado pelo farfalhar da chuva entre as árvores. Finalmente, encontrei abrigo, uma cabana abandonada, com janelas quebradas e um telhado cheio de buracos. Fiquei ali até o amanhecer, tremendo de frio e medo. Quando a tempestade finalmente cessou, encontrei meu caminho de volta para a estrada principal, finalmente, para a segurança. Nunca soube quem era aquele homem ou por que ele me perseguiu. Talvez fosse o lunático. Talvez alguém com um motivo obscuro que eu nunca consegui entender. Mas desde aquela noite, toda vez que dirijo por uma estrada deserta, não posso deixar de olhar pelo espelho retrovisor, esperando nunca mais ver aquelas luzes atrás de mim. Eu testemunhei um crime brutal, um assassinato que deixou uma marca indelével na minha memória. A imagem daquele homem, com seu olhar frio e implacável, foi repetida como um mantra na minha cabeça. Agora era a hora da justiça. O tribunal estava em um edifício antigo, cujas paredes de pedra pareciam absorver a tensão no ar. À medida que eu me aproximava, meus passos ecoavam no corredor vazio, misturando-se ao som da chuva batendo contra as janelas. Cada passo me aproximava mais da verdade, mas também do perigo. Havia algo na atmosfera que me fazia sentir vulnerável, como se alguém estivesse observando cada movimento meu. Quando entrei no tribunal, o burburinho da audiência e os murmúrios dos advogados me cercaram. Sentei-me no banco das testemunhas, sentindo o olhar de todos sobre mim. À minha frente, o réu, um homem com um olhar desafiador, ficou ereto. Sua atitude não demonstrava sinais de remorso. Pelo contrário, ele parecia gostar da atenção que estava recebendo. Eu não consegui evitar, mas me perguntei se ele sabia que eu era a testemunha que poderia colocá-lo na prisão. A audiência começou e minhas lembranças daquela noite fatídica voltaram como uma inundação. Lembrei-me da chuva caindo, do som de trovão ecoando à distância enquanto eu caminhava pela rua. Naquela noite, o ar estava carregado de uma tensão palpável, e quando ouvi o grito, meu coração parou. Quando me virei na esquina, vi o horror. Um homem caído no chão, ao lado dele, o assassino, com uma faca na mão. A cena ficou gravada na minha mente. Embora eu tenha corrido para chamar a polícia, a imagem nunca desapareceu. À medida que o julgamento avançava, o advogado do réu tentou me perturbar com perguntas incisivas. Mas eu me mantive firme. Eu sabia que tinha que ser forte, que tinha que lembrar o que tinha visto. Toda vez que eu olhava para aquele homem, sentia um arrepio percorrer minha espinha. Ele era um predador e eu era sua presa. A tensão na sala aumentava e notei alguns olhares voltados para mim com desdém. Eu não podia deixar isso me abater. Naquela noite, após o primeiro dia do julgamento, voltei para casa com o coração na garganta. A sensação de estar sendo vigiada me assombrava. Essa inquietação não era apenas paranoia. Eu sabia que havia alguém que queria me silenciar. Sentia que o assassino havia colocado um alvo em mim.
Na manhã seguinte, decidi ir à delegacia para informar a polícia dos meus medos. Eu queria que eles soubessem que eu me sentia em perigo. Mas, quando cheguei, fui informada de que nenhum dos investigadores do caso estava lá. Resumindo, eles não puderam me atender naquele momento. Esse foi o primeiro sinal de que eu precisava estar mais alerta do que nunca. Os dias do julgamento passaram entre testemunhos e emoções misturadas. Toda vez que eu me levantava para falar, sentia o olhar do réu fixo em mim, um olhar silencioso de desafio que gelava meu sangue. A pressão estava se intensificando. Eu me sentia angustiada. Sabia que meu testemunho era crucial para sua condenação, mas também estava ciente de que havia um risco iminente. Uma noite, depois de um dia particularmente tenso no tribunal, decidi que era hora de me proteger. Eu estava no meu apartamento, a chuva batendo forte nas janelas, quando a campainha tocou. Espiei pelo olho mágico e vi um homem que não reconhecia. A preocupação tomou conta de mim. Eu não podia arriscar abrir a porta. Por impulso, decidi chamar a polícia novamente, mas meu telefone não estava funcionando. Eu não tinha sinal. A tempestade havia causado uma falta de energia no bairro. A situação estava se tornando cada vez mais assustadora. Em pouco tempo, ouvi barulhos no corredor. Eram passos firmes, determinados. Meu coração deu um pulo. Não havia dúvidas de que alguém estava se aproximando. Fiquei em silêncio, segurando a respiração enquanto o som se aproximava da minha porta. Uma batida forte ecoou na madeira e meu instinto de sobrevivência entrou em ação. Eu sabia que tinha que agir rápido. Naquela noite, enquanto o homem tentava abrir minha porta, tomei uma decisão. Corri para a janela e a abri, tentando não fazer barulho. Sem olhar para trás, pulei. O impacto foi doloroso, mas não tive tempo para pensar. Corri pela rua em busca de abrigo. A cada passo, sentia que o perigo me seguia, como um lobo à espreita da presa. Consegui chegar a um hotel próximo, onde a recepção estava cheia de pessoas. Pedi ajuda. Apesar do medo que me consumia, sabia que tinha que permanecer calma. A polícia foi alertada. Dentro de minutos, chegaram para me interrogar. Contei tudo o que tinha acontecido, desde o homem que tentou invadir minha casa até os meus medos sobre o julgamento. Foi um alívio saber que eu não estava sozinha. Os próximos dias foram uma mistura de tensão e esperança. A polícia tomou medidas de segurança e meu testemunho tornou-se ainda mais crucial. O julgamento continuou. Embora o advogado do réu tentasse me desacreditar, eu mantive minha posição firme. Mas o perigo não desapareceu. Uma noite, enquanto me recuperava no hotel, recebi uma notícia devastadora. Um informante me alertou que o assassino havia pedido minha eliminação. A sensação de terror voltou a me consumir. Eu não era apenas uma testemunha, mas também um alvo. Decidi que não poderia desistir. Mesmo que o medo me atormentasse, sabia que tinha que lutar por justiça. No dia seguinte, quando cheguei ao tribunal, vi detetives por toda parte me protegendo. Eles tomaram medidas para garantir minha segurança. E, embora o terror ainda me consumisse, senti que não estava sozinha nessa batalha. O julgamento chegou ao seu clímax. O júri retirou-se para deliberar e o silêncio no tribunal tornou-se pesado. Cada segundo parecia uma eternidade. Houve um som monótono que acentuou minha ansiedade. Finalmente, o júri voltou e meu coração batia forte enquanto eu ouvia o veredito. O tribunal permaneceu em silêncio intenso. Quando o júri pronunciou a palavra culpado, um suspiro de alívio percorreu meu corpo. Mas a história não terminou aí. O réu, enfurecido, tentou buscar vingança, mesmo após sua condenação, mas a polícia já havia tomado precauções. No meio da tempestade que assolava a cidade, o plano de assassinato foi frustrado. Apesar das tentativas de me silenciar, eu estava segura. Passei um tempo no hospital recuperando-me dos efeitos do estresse e do medo. O assassino, apesar de suas tentativas de se livrar de mim, estava atrás das grades, onde pertencia. Percebi que, apesar de ter estado à beira da morte, eu havia cumprido o que me propus a fazer: trazer um criminoso perigoso à justiça. A vida continuaria, embora as cicatrizes do passado permanecessem. Minha determinação para encarar a verdade havia triunfado. Na escuridão daquele julgamento,
Encontrei a luz que procurava. E, embora a estrada tenha sido tempestuosa, a justiça prevaleceu. Era um dia escuro e tempestuoso, uma noite em que decidi ficar um pouco mais no escritório. A maioria dos meus colegas já tinha saído, e o silêncio deixado para trás era avassalador. Apenas o zumbido do computador e o som da água caindo me acompanhavam naquela solidão. O relógio marcava quase 10 horas quando decidi que já era o suficiente. Eu estava trabalhando em um relatório que precisava ser entregue na primeira hora da manhã, mas a falta de concentração me levou a girar em um ciclo interminável de distração. Enquanto juntava minhas coisas, um relâmpago iluminou a sala, e por um instante, o mundo exterior tornou-se visível através da janela. Foi naquele momento que ouvi um barulho, um som que não pertencia à tempestade. Era um grito agudo que perfurou o ar e se infiltrou nos meus ouvidos, gelando meu sangue. Congelei por um segundo, meu coração batendo descontroladamente no peito. O som vinha do primeiro andar, onde fica a entrada principal do escritório. Sem pensar nas consequências, decidi descobrir o que havia acontecido. Curiosidade e o instinto de ajudar tomaram conta de mim. Desci cautelosamente as escadas, cada passo ecoando no silêncio. A chuva ainda batia forte, mas agora o som da água parecia distante. Quando cheguei ao andar inferior, o ar parecia diferente, carregado de uma tensão palpável. A luz na porta piscava. Através da janela, vi sombras se movendo. No entanto, não havia sinal de vida dentro do escritório. Tudo estava quieto, muito quieto. Espiei lentamente, tentando ver o que estava acontecendo. Foi quando eu vi um homem parado na entrada, com uma figura imponente em roupas escuras, parecia estar esperando por alguém. Próximo a ele, uma mulher de olhos arregalados olhava aterrorizada, como se esperasse por alguém para vir resgatá-la. O pânico no rosto dela me fez sentir que deveria agir, mas a parte racional da minha mente disse que não era da minha conta intervir. O homem parecia estar discutindo algo com ela, justificando-se agressivamente. Meu coração disparou enquanto eu tentava processar a cena. A mulher tentou recuar, mas ele agarrou firmemente o braço dela, e seu grito ecoou novamente na escuridão. Naquele instante, soube que tinha que fazer alguma coisa. A adrenalina começou a correr em minhas veias. Embora o medo me paralisasse, a necessidade de ajudá-la superou minhas dúvidas. Procurei um lugar para me esconder, algo que me permitisse observar sem ser visto. Escorreguei atrás de algumas caixas empilhadas em um canto, prendendo a respiração. De ali, pude ver a cena claramente. O homem começou a empurrar a mulher para fora, e o horror tomou conta de mim quando percebi que estava testemunhando um sequestro. O vento uivava lá fora, e naquele momento o homem virou-se para a rua, como se aguardasse a chegada de um cúmplice. A mulher, ainda lutando para se libertar, gritava a plenos pulmões, mas sua voz se perdia na toca da tempestade. Fiquei dominado pelo desamparo. Queria gritar, queria correr até ela, mas a razão me disse que não podia. O homem era perigoso, e qualquer movimento em falso poderia custar-lhe a vida. À medida que a cena se desenrolava, percebi que o homem segurava algo na mão. Era um objeto brilhante. Na minha mente, a imagem se formou lentamente. Uma faca. A ideia de que ele tinha uma arma me encheu de terror. A mulher, percebendo a ameaça, intensificou sua luta. Mas o homem, com força desmedida, arrastou-a em direção à porta. Em um impulso desesperado, peguei meu telefone. Precisava chamar a polícia, mas minhas mãos tremiam e o pânico afetava meu julgamento. A única coisa que eu poderia fazer era observar, esperando que alguém tivesse ouvido os gritos e estivesse a caminho. Mas minutos se passaram e a cena se tornou cada vez mais desesperadora. O homem empurrou a mulher para fora, e antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, vi a chuva encharcar suas roupas. A escuridão da noite pairava sobre eles como um manto de horror. Foi então que a mulher, numa última tentativa de se libertar, deu um empurrão no homem. Ele cambaleou para trás, e naquele momento percebi que tinha que aproveitar a oportunidade. Saí do meu esconderijo. Embora o medo me paralisasse, a necessidade de agir era mais forte.
Comecei a correr em direção à porta, gritando em minha mente que tinha que chegar lá antes que fosse tarde demais. Mas o homem se recompôs rapidamente. Numa reviravolta inesperada, lançou-se em minha direção. Caí no chão, minha respiração arrancada pelo golpe. A frieza do solo se misturava com a adrenalina correndo em minhas veias. O homem se aproximou ameaçadoramente. Vi o brilho da faca em sua mão. A mulher, ainda tentando se libertar, gritou em desespero, mas sua voz foi abafada no antro da tempestade. Naquele momento, o instinto de sobrevivência agiu. Levantei-me rapidamente, tentando colocar distância entre nós. O homem, enfurecido, investiu contra mim, mas consegui desviar a tempo. Senti o ar se mover ao meu redor enquanto o braço dele passava perto de mim. O caos da situação me envolvia e eu sabia que não podia desistir. A mulher, vendo a oportunidade, correu em direção à rua. No entanto, o homem não parou. Num movimento rápido, ele a pegou novamente. O terror em seus olhos me perfurou como uma adaga, misturado ao som de seu choro e ao rugido do vento. Naquele momento, soube que algo drástico precisava ser feito. Com uma onda de coragem, decidi que tinha que confrontar o homem. Não podia deixar aquele criminoso escapar impune. Corri em sua direção, sentindo o peso das minhas ações. O homem se virou, surpreso com minha reação. Num instante, seu olhar mudou da surpresa para a fúria. Ele levantou a faca. O medo me invadiu novamente, mas eu não podia desistir. Lutamos por um momento, o som dos nossos corpos colidindo ecoando na atmosfera. Cada movimento era uma tentativa desesperada de sobreviver. A mulher, ainda lutando para se libertar, observava com horror. Finalmente, num golpe de sorte, consegui desarmá-lo. A faca caiu no chão. O homem, furioso, me empurrou com força. Caí novamente, mas dessa vez o pânico havia sido substituído por uma feroz determinação. A mulher, vendo que a arma não era mais uma ameaça, juntou-se à luta. Juntos, conseguimos empurrar o homem para trás. Finalmente, ele cambaleou e caiu no chão. Aproveitando a oportunidade, corremos para a saída. A adrenalina percorreu meu corpo enquanto chegávamos à rua. O ar frio da tempestade nos atingiu, e embora a chuva encharcasse nossas roupas, senti que havíamos escapado das garras do horror. Mas a liberdade foi passageira. Na escuridão, observei o homem se levantar, seu olhar cheio de raiva. Antes que pudesse nos alcançar, ouvimos sirenes da polícia se aproximando. Em meio ao caos, uma sensação de alívio começou a preencher o ar. O homem, percebendo que não poderia escapar, virou-se e começou a correr na direção oposta. Mas a chuva havia deixado as ruas escorregadias, e logo ele perdeu o equilíbrio, caindo novamente no chão. As luzes da polícia iluminaram a cena. Em poucos minutos, vários policiais chegaram. A mulher e eu nos encontramos encharcados, tremendo de medo e adrenalina. A polícia imediatamente nos acolheu, certificando-se de que estávamos seguros. Enquanto começávamos a contar nossa história, a tempestade ainda rugia, como se o mundo estivesse em turbulência. O homem foi preso no local, mas quando foi levado algemado, seu olhar encontrou o meu. Havia um brilho de fúria e desespero em seus olhos. Eu sabia que ele não escaparia impune. A polícia tomou nossos depoimentos. O temor ainda me agarrava, mas senti que havíamos vencido uma batalha. Enquanto eu estava sentado na parte de trás do carro de patrulha, observando o mundo continuar a girar apesar da tempestade, percebi que aquele sequestro era apenas o início de uma luta maior. A mulher, ainda tremendo, olhou para mim com gratidão. Naquele momento, soube que havíamos forjado um vínculo no meio do horror. Depois do que pareceu uma eternidade, retornamos ao escritório. A cena do crime foi limpa. Embora a experiência me tivesse marcado, eu sabia que havia feito a coisa certa. Enfrentei o medo e lutei pela vida de outra pessoa. Quando a tempestade desapareceu e o céu começou a clarear, senti que a vida continuaria. Aprendi que a bravura nem sempre é medida por ações heróicas, mas pela vontade de enfrentar o desconhecido. A vida no escritório nunca seria a mesma novamente, mas havia um novo senso de propósito em mim. Eu sabia que,
Embora o horror tivesse caído sobre uma noite escura, a luz da justiça poderia prevalecer mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A tempestade passou, e agora eu podia olhar para o futuro com a esperança de que, apesar de tudo, sempre haverá uma chance de fazer a coisa certa. Era um dia escuro e tempestuoso quando recebi a ligação. O toque do telefone quebrou o silêncio na delegacia de polícia, onde a atmosfera parecia pesada, como se a tempestade lá fora estivesse prestes a se desencadear. A voz da mulher do outro lado da linha estava trêmula, cheia de ansiedade. Ela trabalhava em um escritório de assistência social e me passou uma reclamação estranha. Ela falava de uma mulher que tinha ido sacar seu cheque de previdência social, nervosa e assustada. Essa mulher lhe entregou um bilhete que dizia que ela estava em perigo, que seus 3 filhos estavam em perigo e que ela precisava de ajuda urgente. A nota continha um endereço. A curiosidade me veio, assim como um instinto que me disse que eu precisava agir rápido. Eu não sabia o que esperar, mas o mal-estar na voz da mulher me indicava que havia algo mais em jogo. Depois de reunir um grupo de oficiais, nos dirigimos para o local indicado pela nota. A chuva caía pesadamente, criando uma atmosfera sombria que parecia prenunciar o que estava por vir. O trajeto foi silencioso, cada um de nós imerso em seus próprios pensamentos. À medida que nos aproximávamos do endereço, um sentimento inquietante cresceu dentro de mim. A área era uma favela, com casas velhas e abandonadas, e um ar de abandono pairava no ambiente. Ao chegarmos, o cenário era desolador. A casa, uma construção de madeira desgastada pelo tempo, tinha uma aparência sombria. As janelas estavam cobertas por cortinas e não havia luzes acesas. O silêncio era avassalador. Eu sentia como se estivesse cruzando o limite para um lugar onde a escuridão reinava. Nos aproximamos da porta. Depois de bater, não obtivemos resposta. Olhei para meus companheiros. Sem trocar palavras, decidimos que era hora de entrar. Quebramos a fechadura e empurramos a porta para abrir. O interior era ainda mais perturbador. O cheiro de umidade e decomposição nos atingiu instantaneamente. A luz de nossas lanternas iluminava uma sala de estar desordenada, com móveis cobertos de poeira e brinquedos quebrados espalhados pelo chão. Chamei a mulher que havia enviado o bilhete, mas não havia sinal dela. À medida que avançávamos, o silêncio parecia denso, como se a casa estivesse prendendo a respiração. Meus colegas e eu começamos a pesquisar os quartos. Cada passo que eu dava ecoava na melancolia. A tensão aumentava a cada canto que explorávamos. Chegamos a uma sala trancada. A porta estava fechada, mas quando a empurrei, a madeira rangeu, como se reclamasse. Abri a porta e o que encontramos lá dentro foi assustador. O quarto estava vazio de móveis, decorado apenas com algumas fotos desbotadas nas paredes. No centro, uma cama velha e desarrumada. Mas o que mais me impressionou foi a cena que se desenrolava diante dos meus olhos. Em um canto da sala, uma mulher estava encolhida. Seu rosto, abatido e sujo, refletia um medo profundo. Seus olhos, grandes e assustados, olharam para mim com uma mistura de esperança e desconfiança. Era evidente que ela estava ali há muito tempo. Ao me aproximar, notei que ela usava roupas desgastadas e remendadas, e sua pele era pálida, quase como se ela não tivesse visto a luz do sol há anos. Enquanto tentávamos nos comunicar com ela, um grito agudo ecoou lá embaixo. O som foi tão assustador que fez meu sangue gelar. Sem pensar, corri em direção à fonte do grito, com meus companheiros seguindo de perto atrás de mim. Enquanto eu descia as escadas, a atmosfera ficou ainda mais opressiva. O eco do grito ainda reverberava em meus ouvidos, mas o silêncio que se seguiu era ainda mais assustador. Ao chegar ao porão, a escuridão era quase palpável. Liguei a lanterna, e a luz revelou um espaço pequeno e úmido. As paredes estavam cobertas de mofo, e o ar impregnado de um odor desagradável. No canto, vi algo que me fez parar no meio do caminho. Havia 4 crianças, desnutridas e assustadas, amontoadas. Seus olhos refletiam um terror que eu não poderia ter imaginado. Eu me curvei para falar com elas, mas o medo as manteve silenciosas. Então notei a mulher que havia enviado a nota, no canto oposto do porão.
Ela estava acorrentada, e seu olhar estava cheio de horror ao nos ver. À medida que me aproximava, percebi que o que quer que tivesse acontecido naquela casa era além de qualquer crime que eu já tivesse visto em minha carreira. O homem que estava na casa, aquele que havia mantido aquela mulher cativa, apareceu de repente na entrada do porão. Sua figura era imponente, e seu olhar frio e desafiador gelou meu sangue. Havia algo em sua postura que deixava claro que ele não iria deixar ninguém sair dali. A tensão no ar era palpável. Naquele momento, eu sabia que estava diante de um monstro. Tentei manter a calma enquanto lentamente me afastava das crianças, mas dentro de mim o pânico crescia. O homem começou a falar. Embora suas palavras fossem um sussurro, o veneno em sua voz era evidente. Ele falou de posse, de controle, de como ele havia protegido a mulher e as crianças de um mundo cruel. Era evidente que ele havia distorcido a realidade de tal forma que ele próprio acreditava em sua própria insanidade. Enquanto eu tentava avaliar a situação, meus companheiros começaram a cercar o homem. Eu sabia que precisávamos agir rápido, mas o perigo era iminente. O homem se virou para mim, e seu olhar estava cheio de fúria. Era como se ele soubesse que seu tempo estava se esgotando. Isso o tornava ainda mais perigoso. De repente, em um movimento rápido, ele avançou em direção a um dos meus companheiros. A luta começou imediatamente. O caos tomou conta do porão. Golpes e gritos ecoavam pelas paredes. O terror tomou conta das crianças. A mulher acorrentada olhou para nós com olhos cheios de medo, e eu sabia que precisava fazer algo. Enquanto os oficiais tentavam controlar o homem, corri até a mulher no canto. A corrente que a mantinha presa era pesada, mas com um pouco de esforço consegui libertá-la. O olhar dela de gratidão foi um raio de luz no meio da escuridão. No entanto, não havia tempo a perder. Com a mulher ao meu lado, começamos a nos mover em direção às crianças. A luta ainda acontecia ao fundo, e o barulho era ensurdecedor. Meus colegas faziam o melhor que podiam para controlar o homem, mas a situação era volátil. A adrenalina corria em minhas veias enquanto puxava as crianças para fora do canto onde estavam. Uma por uma, conduzi-as em direção à saída. Era um ato desesperado, mas eu sabia que não podia deixar que o medo as impedisse. O som das gotas caindo no chão se misturava com o barulho da luta. Conseguimos tirar as crianças e a mulher do porão. A luz de fora iluminou seus rostos pálidos. Embora estivessem assustados, havia um brilho de esperança em seus olhos. As sirenes da polícia começaram a soar à distância, e eu sabia que a ajuda estava a caminho. Quando finalmente conseguimos sair, o homem foi subjugado pelos meus companheiros, que conseguiram controlá-lo. A chuva caía impiedosamente, como se o próprio céu estivesse lavando o horror que havia ocorrido naquela casa. A mulher e as crianças foram levadas para um local seguro, onde poderiam receber os cuidados de que precisavam tão desesperadamente. A mulher havia perdido o marido 5 anos antes. Após sua morte, ficaram desabrigados. O homem que a ajudava era, na verdade, seu carcereiro, que usava sua vulnerabilidade para abusar dela e mantê-la sob seu controle. Seu filho mais novo, fruto dessa relação forçada, também viveu naquele inferno. A tristeza e o horror da situação pairavam sobre mim como uma sombra, e eu sabia que, a partir daquele dia, nada mais seria como antes. Os rostos daquela mulher e de seus filhos permaneceram gravados em minha mente, lembrando-me que, embora haja luz na escuridão, às vezes a escuridão pode ser muito pesada. Com o passar dos dias, o caso virou notícia. A história da mulher e de seus filhos ressoou na comunidade, e a luta por justiça tornou-se um grito coletivo. Apesar da tristeza, havia esperança no ar. A chuva que caiu naquela noite trouxe consigo a verdade e a promessa de um novo começo. Eu estava trabalhando como entregador por alguns anos. Embora o trabalho fosse monótono, havia algo sobre a rotina que eu encontrava reconfortante. No entanto, houve uma cliente que começou a incomodar essa tranquilidade. O prédio onde eu morava era um antigo edifício de apartamentos, desgastado e marcado pelo tempo. Toda vez que eu ia lá, um arrepio percorria minha espinha. A porta do seu apartamento estava marcada com o número 7, e sempre havia um ar de mistério ao seu redor.
Eu não sabia por quê, mas desde a primeira vez que entreguei uma encomenda naquele endereço, o comportamento do homem que morava ali me pareceu estranho. Ele era um homem de meia idade, com aparência desleixada. Tinha cabelo bagunçado e uma barba que parecia estar esquecida há semanas. Muitas vezes eu o encontrava olhando pela janela, como se estivesse esperando algo ou alguém. Seus olhos, escuros e profundos, tinham uma intensidade assombrosa e sempre me observavam com uma mistura de curiosidade e desconfiança enquanto eu lhe entregava o pedido. O que mais me perturbava eram os momentos em que ele não respondia imediatamente à campainha. Em várias ocasiões, tive que esperar vários minutos na porta, sentindo o olhar do homem perfurar a madeira. Naqueles momentos, o silêncio era denso e a chuva continuava a cair lá fora, como se o mundo tivesse parado. Durante esses breves momentos, eu me perguntava o que ele poderia estar fazendo ali dentro. Por que demorava tanto para abrir? Uma noite, enquanto a tempestade batia contra as janelas do meu caminhão, decidi que era hora de entregar sua encomenda. Quando cheguei ao prédio, senti uma pontada de nervosismo. A iluminação era fraca e a atmosfera parecia opressiva. Eu subi as escadas, o som dos meus passos ecoando pelo corredor vazio. Quando cheguei à porta do apartamento 7, notei que a luz estava desligada. Toquei a campainha e o som reverberou no silêncio. Esperei, como sempre, mas dessa vez a espera pareceu mais longa. O vento uivava lá fora, fazendo o lugar parecer ainda mais solitário. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ouvi um barulho lá dentro. A fechadura se moveu com um clique e a porta se abriu lentamente. Lá estava ele, olhando para mim com a mesma intensidade. Não houve saudação, apenas um silêncio que me envolveu. Entreguei-lhe o pacote e ele o pegou sem me olhar nos olhos. A mão dele tremia e por um instante pensei que pudesse sentir sua ansiedade no ar. Quando comecei a fechar a porta, uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Eu não conseguia simplesmente deixar assim. Algo me disse que eu deveria ficar, investigar um pouco mais. Perguntei se ele precisava de algo mais. Uma pergunta que eu não esperava que ele respondesse, mas ele apenas balançou a cabeça, fechando a porta com uma leve batida. O eco percorreu o corredor e eu fiquei ali, sentindo o frio na pele. Na noite seguinte, voltei pelo meu caminho habitual. Quando cheguei ao prédio, percebi que algo estava diferente. A porta do apartamento 7 estava entreaberta. Uma pequena fenda de luz filtrava-se, iluminando o corredor com um tom quente que contrastava com a escuridão ao redor. A curiosidade me levou a me aproximar e espiar. Lá dentro, o apartamento estava em desordem. Papéis espalhados pelo chão e a luz bruxuleante de uma lâmpada projetava sombras dançantes nas paredes. Mas o que mais me impressionou foi o som, um murmúrio baixo e constante vindo de dentro. Era como se alguém estivesse falando, mas eu não conseguia entender as palavras. Meu coração começou a bater forte. Eu não podia ficar ali. A tentação de entrar foi avassaladora, mas eu sabia que não era meu lugar. No entanto, algo dentro de mim resistia a dar meia volta. A chuva continuava caindo, e o murmúrio se intensificou, como se estivesse me chamando. Finalmente, decidi dar um passo adiante e entrar. Quando pisei no lugar, a atmosfera mudou completamente. O ar estava pesado, permeado por uma mistura de umidade e algo mais indefinido. Olhei ao redor e vi mais desordem do que imaginava. Sobre uma mesa, havia documentos amassados, alguns rasgados, e uma foto emoldurada de um grupo de pessoas. Reconheci o homem da foto, mas ele não estava sozinho. Ao lado dele havia uma mulher e 3 crianças, todos sorrindo, mas seus rostos pareciam distantes, como se a felicidade estivesse presa em uma memória longínqua. O murmúrio continuou e decidi segui-lo. Andei mais fundo no apartamento, sentindo que a cada passo me aproximava de um abismo que não conseguia enxergar. A cozinha estava escura e quando abri a porta, o murmúrio tornou-se um lamento abafado. Lá, na escuridão, vi o homem sentado em uma cadeira, seu rosto coberto pelas mãos. Ele tremia, sem saber por quê. Senti-me atraído a me aproximar. O lamento intensificou-se. Naquele momento, ele levantou a cabeça. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e desespero. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo,
mas sentia que havia um segredo profundo, algo que o mantinha naquela posição de vulnerabilidade. Então, de repente, ele se levantou com força. A cadeira caiu no chão e o barulho ecoou por todo o apartamento. Seu olhar se tornou feroz, e eu percebi que havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. Com um movimento rápido, virei-me e corri para a saída. O pânico começou a tomar conta de mim. Uma sensação de alarme me seguiu enquanto eu descia as escadas. O som dos meus passos foi abafado pela tempestade ecoante. Uma vez lá fora, respirei fundo, sentindo o ar fresco e úmido nos pulmões. Olhei para trás, mas a porta do apartamento 7 já estava fechada, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, enquanto dirigia, minha mente continuava voltando para aquele apartamento. O murmúrio, a desolação no rosto dele, a imagem da família na mesa. Algo não estava certo, e a inquietação se tornou uma obsessão. Nos dias seguintes, minha rotina voltou a ser monótona, mas toda vez que eu estava perto do prédio, sentia que precisava voltar. Era como se uma força invisível estivesse me chamando. Voltei para fazer a entrega uma semana depois. A atmosfera estava tensa. Ao chegar, esperei alguns instantes antes de tocar a campainha. A porta se abriu, mas desta vez o homem parecia diferente. Seu olhar era mais intenso, quase desafiador, e não havia sinal de fraqueza. Eu podia perceber uma mudança em seu comportamento. Entreguei a ele o pedido, e ele aceitou sem hesitar ou dizer uma palavra. Ao fechar a porta, um pensamento veio até mim. Eu precisava saber a verdade. Sem pensar duas vezes, inclinei-me e empurrei a porta. Desta vez, ela cedeu, e entrei sem ser convidado. O apartamento estava ainda mais bagunçado do que antes. A luz bruxuleante iluminava o quarto, e o murmúrio, agora mais alto, ecoava em meus ouvidos. Segui o som, que me levou de volta à cozinha. Lá encontrei uma cena que me arrepia o sangue. Sobre a mesa, uma série de fotos e documentos estavam espalhados. Quando me aproximei, vi que eram recortes de jornais. As mulheres e crianças nas fotos pareciam familiares. Eram pessoas desaparecidas, relatadas no noticiário local. Meu coração parou. O homem que me observava estava ligado a algo muito mais sombrio do que eu imaginava. Nesse instante, soube que não estava sozinho. A figura de um menino pequeno apareceu na porta da cozinha. O rosto dele estava sujo e assustado, e ele me olhou com olhos arregalados que refletiam uma mistura de medo e necessidade. O murmúrio tornou-se um grito silencioso, e sua presença me fez sentir que eu acabará de descobrir um segredo assustador. O homem se moveu atrás de mim, sua respiração pesada. Em um instante, entendi que havia cruzado uma linha perigosa. A adrenalina subiu pelo meu corpo, e eu soube que precisava sair dali. Sem pensar nas consequências, virei-me e corri para a porta. Quando saí, senti a mão dele roçar meu braço, e um arrepio percorreu minha espinha. Não parei. Corri escada abaixo, sentindo o medo me empurrar em direção à saída. Uma vez fora, respirei fundo, tentando acalmar o coração acelerado. A tempestade ainda estava forte, mas eu não conseguia mais ouvi-la. Minha mente estava em caos, tentando processar o que tinha visto. Eu sabia que precisava fazer algo, mas não sabia se deveria me envolver mais naquela história. Naquela noite, enquanto ia para casa, o rosto do menino continuava aparecendo na minha mente. A inquietação dentro de mim não ia embora. A imagem do homem, seu desespero e o mistério que cercava sua vida me assombravam. Eu sabia que era apenas um entregador, que não era meu lugar. No entanto, o instinto de proteger aquelas crianças me obrigava a agir. Decidi que no dia seguinte faria algo. Não podia deixar o medo me parar. A tempestade revelou algo que eu não podia ignorar. Na manhã seguinte, fui à delegacia e contei tudo o que havia acontecido. Meus superiores ouviram atentamente, mas havia um ceticismo em seus olhares. Porém, algo em mim estava determinado. Foi organizada uma equipe para investigar. Embora eu soubesse que não poderia fazer muito mais, fiquei aliviado por ter tomado a decisão de falar. Dias depois, voltei ao prédio. A chuva havia parado e o sol começava a aparecer entre as nuvens. Quando cheguei ao apartamento 7,
A porta estava aberta novamente, mas desta vez não havia murmúrios. Eu senti um silêncio estranho, um vazio que me fez entender que algo havia mudado. Nunca mais voltei a fazer entregas naquele prédio, mas, às vezes, quando a chuva cai forte, ainda sinto aquele arrepio na espinha, e a lembrança do homem e do menino aparece como um eco distante. O suor começou a escorrer pela minha testa enquanto eu ouvia suas palavras. Falavam de raízes, de contatos, de um negócio que estava se expandindo. Era um mundo de criminalidade que não tinha misericórdia, e cada um deles estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para proteger seus interesses. No entanto, quando um dos homens mencionou o nome, senti o ar escapar dos meus pulmões. Era um nome que ressoava na minha mente. Um conhecido do bairro que havia desaparecido meses antes. Tudo se encaixou: o desaparecimento dele, a rede criminosa, o medo que havia permeado a comunidade. Era um ciclo vicioso que parecia não ter fim. Enquanto eu ouvia, a angústia me agarrou. Eu estava em perigo, e não apenas pela possibilidade de ser pego. Eu sabia que, se não fizesse algo logo, mais pessoas sofreriam. Decidi que tinha que sair dali e levar essas informações à polícia. Mas, quando tentei recuar, um som de trituração sob meus pés me alertou. Os homens se viraram em minha direção. Em um caos instantâneo, começou a confusão. Corri para a saída, meu coração batendo acelerado enquanto suas vozes se transformavam em gritos desesperados. O ar frio me atingiu no rosto enquanto eu corria pelas ruas. Eu não sabia se estava sendo seguido, mas o medo me impulsionou para frente. Cada passo ecoava em minha mente, um tambor batendo o ritmo da minha fuga. O bairro que eu queria proteger havia se tornado um labirinto de sombras e perigos. Cheguei em casa, fechei a porta atrás de mim e encostei-me nela, tentando recuperar o fôlego. O som da água tornou-se um murmúrio distante. Eu sabia que tinha que agir rápido. As informações que eu tinha obtido eram cruciais, e eu não podia deixá-las cair no esquecimento. Mais tarde naquela noite, sentei-me diante do meu computador e comecei a escrever um relatório detalhado. Documentei cada encontro, todas as conversas que testemunhei. Com cada palavra, senti a pressão diminuir um pouco. Quando terminei, enviei o relatório à polícia local, confiando que eles agiriam antes que fosse tarde demais. Os dias passaram e parecia que o céu compartilhava minha ansiedade. Eu não sabia se meu relatório teria algum impacto, mas a esperança começava a florescer dentro de mim. A polícia finalmente prestava atenção e começou a fazer rondas pelo bairro, procurando rastrear os criminosos que eu havia denunciado. Uma noite, enquanto estava em patrulha, vi luzes no velho armazém. Meu coração parou. A polícia tinha chegado. Eu assisti de longe enquanto os policiais cercavam o local, e a tensão no ar era palpável. Senti uma mistura de alívio e medo. Eu sabia que o perigo ainda não havia passado. A operação foi rápida. Os homens que eu tinha visto no armazém foram presos, e a notícia se espalhou rapidamente pela vizinhança. Mas eu sentia que aquilo era apenas o começo. A luta contra o crime não acabaria com apenas uma rede desmantelada. Mesmo que a situação tivesse melhorado, o medo ainda espreitava. Decidi que não poderia parar de ser o vigia do bairro. Havia mais trabalho a fazer, mais histórias para contar e mais pessoas para proteger. Com o tempo, a comunidade começou a se unir. Os vizinhos passaram a se conhecer melhor. Juntos, formamos uma frente contra o crime. Eu havia encontrado meu propósito. E, embora a noite pudesse ser escura, eu sabia que havia luz na união daqueles que se recusaram a desistir. A cada tempestade, o bairro crescia mais forte. Eu havia aprendido que, apesar do medo, sempre havia uma chance de luta. Meu papel como vigia noturno não era apenas patrulhar, era ser a voz daqueles que foram silenciados. A luta estava longe de terminar, mas eu estava pronto para enfrentá-la gota a gota. Eu não lembro exatamente quando começou, mas a primeira vez que notei foi em uma quinta-feira à noite. Cheguei em casa depois de um dia cansativo, encharcado por uma chuva torrencial que me pegou de surpresa sem guarda-chuva. Enquanto esvaziava os bolsos do meu casaco, um pequeno papel dobrado em 4 caiu no chão. No começo,
Pensei que fosse um recibo esquecido ou um daqueles cartões de propaganda que às vezes acabam em suas mãos sem você perceber. Mas, quando desdobrei, o conteúdo me congelou no lugar. Era uma nota manuscrita em tinta azul, detalhando algo que parecia ter saído de um romance policial. Sexta-feira, 20h30, Rua Riverton, número 37. Homem de 45 anos, homicídio à faca. Testemunha, mulher jovem, 20 a 25 anos, pulando diante da polícia. Li a nota várias vezes, tentando dar sentido àquilo. O papel estava amassado, como se tivesse passado muito tempo no meu bolso, mas eu não lembrava de tê-lo visto antes. As palavras foram escritas em letras apertadas e ligeiramente inclinadas, uma caligrafia clara o suficiente para ser legível, mas também tão comum que não oferecia nenhuma pista sobre quem a escrevera. Meu primeiro pensamento foi que alguém havia colocado a nota acidentalmente no meu bolso, talvez no transporte público, na rua ou até mesmo enquanto eu esperava na cafeteria pela manhã. Mas quanto mais eu olhava para as palavras, mais crescia o sentimento de que não era um erro. Tudo parecia muito específico para ser uma coincidência. Tentei tirar aquilo da minha mente, dizendo a mim mesmo que não era da minha conta, que provavelmente era uma piada ou um mal-entendido. Mas algo continuava a me incomodar. Naquela noite, mal consegui dormir, atormentado pelo pensamento de que, se a nota fosse real, algo terrível poderia acontecer. No dia seguinte, sexta-feira, a chuva ainda caía forte. Em vez de ir direto para o trabalho, decidi fazer um desvio e passar pelo endereço da nota. 37 Rua Riverton. Era uma área com a qual eu estava vagamente familiarizado, uma fileira de casas modestas e mal conservadas, o tipo de lugar onde segredos podem ser facilmente escondidos atrás de portas trancadas. Cheguei lá logo depois das 8h. Estacionei a uma distância segura, meu coração batendo como um tambor. Do carro, olhei para a casa. Parecia vazia, as luzes apagadas, nenhum sinal de movimento nas janelas. Eu podia ouvir o som da minha respiração misturada com o barulho da chuva no teto do veículo. O tempo passou lentamente. Os ponteiros do relógio pareciam se mover em câmera lenta enquanto dúvidas me atormentavam. O que eu estava fazendo ali? E se tudo fosse uma coincidência? Mas então um carro parou na frente da casa. Um homem saiu, alto e corpulento, vestindo um casaco escuro e segurando uma pasta. Ele subiu os degraus da varanda e entrou sem hesitar. A cena parecia normal, até mesmo mundana, mas algo dentro de mim dizia que eu estava testemunhando o começo de algo sinistro. Minha respiração ficou mais pesada enquanto eu esperava, os minutos se estendendo como horas. Finalmente, outra figura apareceu, dessa vez caminhando na chuva. Era uma jovem carregando um guarda-chuva quebrado que pouco fazia para protegê-la da água. Ela parou em frente à casa, olhou em volta, depois de uma hesitação momentânea, caminhou até a mesma escadaria. Agora, minha mente estava em chamas. Tudo combinava com a nota, o endereço, o homem, a jovem. Era isso um aviso? Um jogo distorcido do destino? Eu não sabia o que fazer. Se ligasse para a polícia, o que diria a eles? Que recebi uma nota misteriosa com detalhes de um crime que ainda não havia ocorrido. Eu não tinha nenhuma prova, apenas um pedaço de papel amassado e minha crescente paranoia. Minutos se passaram. Nada parecia acontecer dentro da casa. Meus pensamentos começaram a se espalhar e eu me perguntei se talvez tivesse entendido tudo errado. Mas, quando eu estava prestes a me convencer a sair, as luzes da casa piscaram e apagaram. Meu corpo ficou tenso, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então eu vi. A mulher correu para fora de casa, sem guarda-chuva desta vez, seu rosto pálido e desconcertado pelo terror. Ela tropeçou na escada, quase caindo antes de desaparecer na escuridão da rua. O pânico me agarrou. Algo havia acontecido. Algo horrível. Sem pensar, pulei do carro e corri em direção à casa. A porta estava entreaberta. Quando a abri, um cheiro metálico me atingiu imediatamente. Sangue. Meu estômago embrulhou, mas eu continuei avançando. A cena que encontrei na sala de estar era algo que eu nunca seria capaz de apagar da minha mente. O homem estava ali, deitado no chão, com uma poça de sangue se espalhando sobre seu corpo.
A faca ainda estava cravada em seu abdômen, uma arma improvisada, mas letal. Olhei ao redor, procurando alguma pista, algo para explicar o que havia acontecido. Mas a casa estava vazia, e o único som era da chuva batendo nas janelas. O pânico se transformou em puro medo quando percebi uma coisa. Eu não podia ficar ali. Se alguém me encontrasse naquela cena, não haveria como explicar minha presença. Saí de casa o mais rápido que minhas pernas permitiram, voltando para o carro com o coração na garganta. Dirigi sem rumo, mãos trêmulas no volante, enquanto tentava processar o que havia simplesmente acontecido. A nota tinha sido um aviso, mas de quem? Porque para mim, perguntas giravam em minha mente como um tornado, mas eu não conseguia encontrar respostas. Durante dias, verifiquei as notícias na esperança de ver algo sobre o assassinato, mas nada apareceu. Nenhum relatório, nenhuma investigação. Era como se o crime nunca tivesse acontecido. Eu me sentia preso em um pesadelo sem fim, incapaz de distinguir realidade da paranoia. E então, uma semana depois, encontrei outra nota dobrada em 4, desta vez dentro do meu casaco. Era uma única palavra: ore. Eu sabia que não podia ignorar. Algo estava acontecendo, e eu estava no meio disso. Não tinha ideia do que viria a seguir, mas uma coisa era certa: minha vida jamais seria a mesma.